você sonhar, se jogar e dar errado, dói lá no fundo. Eu sei que você tem essa capacidade aí dentro. Vamos destravar ela. Vamos destravar para você poder usar e realizar o seu sonho. Desde o videomaker, pensando no digital, até o próprio especialista em muitos casos. É só você ter um posicionamento de falar, eu quero isso. Acontece que... E aí, para assumir o que você falou? Tem como mentir quando você olha no meu olho e você percebe o tanto que eu tô conectada com você? E na nossa profissão, para a gente poder evoluir, é numa base do sonhar e querer realizar. E quando a pessoa não dá conta de sonhar? Aí você tá falando do videomaker, ele tem que tomar uma decisão, só que ele não quer que a culpa seja dele. Mas se ele tomar essa decisão, ele corre um grande risco de dar certo. Na hora que eu vejo profissional bom e toda vez que chega na hora de tomar a decisão, acontece isso. Pessoal, hoje eu tô feliz, tô tranquilo. Primeiro, mas não é nem por ser o primeiro podcast, porque todo mundo que me conhece sabe que eu evitei o máximo de vir para as câmeras, e não é porque era bastidores nem nada, é porque tudo que a gente vai fazer na vida tem que ter um motivo. Você tem que ter algo que te motive, mas algo que te traga a verdade no que você está fazendo, e não somente uma coisa vazia de palco, mas de bastidor mesmo. E a primeira pessoa que veio, eu estou muito feliz, eu emocionado, porque, tipo assim, a evolução do que nós tivemos nos últimos anos, do que o Eudes teve, do que a família do que o Eudes teve, o que os meus filhos vivem hoje, foi graças à descoberta e o que a gente trocava de conversa ali nos corredores, nos bastidores, nas gravações. Então, a nossa equipe, a Backstage hoje, tem a ver com esse conhecimento, quantas vezes a gente gravou. E quando fala assim, falar sobre ela e pegar o celular aqui, é muito bom falar de títulos, mas é muito bom viver o conhecimento que a pessoa traz para a gente e que, no fundo, vira amizade, no fundo, vira crescimento. E na minha frente hoje está psicóloga pela USP, tá? Doutorada pela USP, especialista em sexualidade humana. A gente teve o prazer de ver várias coisas, pesquisas, viradas de noite, construções, preocupação com a pessoa de verdade. E hoje eu estou aqui com a Vanessa. Vanessa, muito obrigado por ter aceitado, por ter vindo. Pra gente é um prazer, os meninos estão aqui e, tipo, todo mundo aqui feliz da vida de te receber. Eu também tô feliz, também tô morrendo de saudade. Então, tipo assim, eu vou deixar para você contar um pouco como a Vanessa mesmo, pro pessoal, para eles te conhecerem um pouquinho. Beleza. Mas, tipo, enquanto a gente bebe um pouquinho de água aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui, enfim, tava com saudade de você, do pessoal da equipe que eu já conheço, desses papos sinceros que a gente tem, dessas construções. Então, tô muito feliz de participar e de abrir esse podcast desse jeito. Muitos me conhecem na área de sexualidade, que eu já atuo há muitos anos, e também, principalmente, na área de análise corporal, né? Que toda a minha pesquisa, enfim, todo o embasamento científico que veio para a criação da análise corporal do jeito que a gente conhece hoje, foi através desse conhecimento que eu trouxe, através de bater cabeça para encaixar, para poder testar e ver se aquilo ali era mesmo e tal. Então, é muito gostoso hoje olhar para tudo que eu já construí, tudo que eu já contribuí com as pessoas. Tem gente que vem e me fala, Vanessa, ontem mesmo, né? Eu dei uma de louca, fiz uma brincadeira nos stories esses dias e falei, quem acertar com quem eu vou fazer a live vai ganhar 1 hora de atendimento comigo para perguntar o que quiser, né? E eu entreguei esse atendimento ontem, né? Caraca. E aí ela olhou assim no fundo do meu olho, chorando, falou, tô muito emocionada, você me salvou. Ela falou. Caraca. Aí eu falei, agradeço por você me falar isso, recebo, né, o reconhecimento,
Mas eu não te salvei. Eu te mostrei um caminho e você conseguiu seguir nesse caminho e se salvar através desse caminho. Então, agradeço isso, agradeço esse reconhecimento e sei que realmente esse caminho salvou muita gente. Então, Viu, pessoal? É disso que eu fico tô feliz. falando. É disso aqui. Van, um dos motivos que fez a gente ter tanto a vontade de ter você aqui é porque esse você me salvou, esse tipo era a última oportunidade. A gente trabalha com muitos experts grandes. Nós vivemos os bastidores de muitas pessoas e tipo os nossos bastidores muitas vezes esquecemos. Tipo, e o tempo que eu passei lá com você foi um momento de transformação mesmo da minha vida, da minha carreira, da minha família, em tudo. Já existia um conhecimento, já existia uma vontade de evoluir, mas quantas vezes a gente teve conversa que você falava assim para mim, Eudes, bora. Como sócio, eu ia te falar que não. Mas como amigo, entendeu? Vive sua vida. Então, tipo assim, são poucas pessoas que têm a coragem de chegar pra gente falar isso, né? E eu, nesse um ano e pouco que a gente está no mercado, eu tô vendo muitas pessoas sofrendo, primeiro, por não saber que passa por algo, esse é o principal que eu vejo. Outros, por saber e não saber a resposta de como sair. As outras, por saber a resposta e não conseguir. E isso no nosso mercado geral, desde o especialista até o videomaker, até o câmera, até o editor. Então, quando nós tivemos essa vivência, eu aprendi muito. Eu falei, mas é diferente, eu não quero chegar aqui, me apossar de um conhecimento e sair como que se eu sou especialista ou bambambam e tal. Então, eu falei, gente, ela tinha que falar para a gente, falar para o nosso público sobre isso, entendeu? Então, eu vejo pessoas falando de análise comportamental mediante o DISC, mediante tal coisa. Eu vejo que tudo isso funciona para te dar uma resposta, mas muitas vezes ela não te dá um direcionamento de como sair daquilo. Eu estava conversando esses dias com um empresário da área de recursos humanos e ele aplica esse monte de coisa para definir algumas contratações que ele faz. Eu falei, sabe qual que é o problema? Existem grupos dando bizu, tipo, responde isso aqui no teste tal, que você vai passar. Responde isso aqui no teste tal, que você vai passar. Em testes que não... Eu não sei se você sabe, mas existem testes psicológicos e testes que são livres. Os testes psicológicos podem ser aplicados apenas por psicólogos e os outros testes não. E a gente está falando de testes que não precisam ser apenas psicólogos. Só para você ter uma ideia, tem gente que ensina bizu até para passar em teste psicológico. Imagina esses outros, entende? Então, quando a gente faz uma análise corporal, eu sempre falo isso, não tem como você mentir essa bochecha fofa que eu tenho. Eu não tenho como mentir. Ah, beleza, eu vou lá e faço uma cirurgia. Não tem como mentir quando você olha no meu olho e você percebe o tanto que eu tô conectada com você. Não tem como eu mentir esse formato de corpo. Então, quando eu faço uma análise corporal, eu tenho uma resposta que é muito mais palpável e concreta sobre aquela pessoa. Sobre a capacidade daquela pessoa. Só que aí tem um porém. Aquela pessoa está executando essa capacidade ou não? Aí é outros 500. Sim. Porque eu vejo aqui essa capacidade, essa possibilidade. Se a pessoa está conseguindo exercer essa possibilidade ou não, vai depender se ela consegue estar no recurso ou na dor disso tudo. E tem uma... o visual a gente consegue identificar muito rápido. E tem muita gente que usa isso para apontar o defeito do outro, falar sobre tal coisa, mas não para como eu posso melhorar, como eu posso evoluir. E uma das coisas que aconteceu recentemente foi que nós vimos muitos profissionais com empresários errados, você vê pelo perfil, ou executando funções que para ele é desgastante, que geram uma dor ali. E muitas vezes o profissional no lado certo, mas que não consegue avançar. Eu creio que a maioria das pessoas não sabe um pouco sobre como medir isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e aí você falasse sobre
um pouco do recurso de cada um. Tá. Existem níveis de consciência diferentes. O que é isso, nível de consciência? A pessoa tem um problema. Ela tem clareza que ela tem esse problema, é um nível de consciência. Ela não tem clareza que tem esse problema, é outro nível de consciência. As pessoas seguem aquilo que elas aprenderam como normal. Tem gente que apanha em casa, acha normal, por quê? Porque quando era criança, via um bater no outro e achava que era normal. As pessoas que acham isso normal, elas têm um problema, mas não sabem que tem um problema. Estou dando um exemplo exagerado só para ficar simples de observar. Só que isso é uma coisa que seria óbvia. Sim, uma pessoa que apanha em casa, ela tem um problema, isso é óbvio. Tá, mas e quando a gente fala de questões emocionais? Questões emocionais não fica tão óbvio assim. E mesmo para essa pessoa que tem esse problema que é concreto, não é tão óbvio assim, dependendo de onde ela vem. Então, existem pessoas que estão travadas na vida, têm um problema e não têm nem ideia que tem esse problema, porque o referencial dela é a comparação com o passado, a comparação com a família, a comparação com aquilo ali. Então, essa pessoa, ela tem um monte de capacidades dentro de si, habilidades dentro de si, e muitas vezes elas não conseguem utilizar essas capacidades por conta dessa normalização que ela teve lá atrás. Do tipo de criação que ela teve. Por exemplo, imagine uma pessoa falante numa casa de gente que fala, fica quieto, tagarela, não sei o quê. Essa pessoa tem essa capacidade, essa habilidade, mas ela segura. Então, eu já atendi pessoas, por exemplo, que têm um belo de um potencial de sair falando, gravando vídeo, fazendo conexão com pessoas e indo pro digital e tal. Só que ela escutava da mãe dela quando ela era criança que ela fala demais, que ela é exagerada, que ela, ai, que isso, fica toda hora querendo se aparecer. Essa pessoa se encolhe e ela acha que o normal da vida é viver essa vida encolhida, prisioneira. Ela não entendeu ainda que tem um problema acontecendo com ela. Agora, existem outras pessoas que já perceberam que isso é um problema e às vezes não sabem como sair. Ela não sabe a saída, ela não sabe perceber o que fazer com esse meu problema. Quem que vai resolver para mim? É o coach, é o psicólogo? Quem é que vai resolver esse problema? E eu preciso ajudar essa pessoa a perceber as capacidades que ela tem e colocar para fora. Então, eu já atendi pessoa oral, né, pensando em traços de caráter, que ouvia que era exagerada, que tem que ficar quieta, que é falante demais. Um belo de um potencial jogado fora, uma bela capacidade que ela não está conseguindo utilizar. E aí o meu incentivo peraí, olhando para o formato do seu corpo, eu sei que você tem essa capacidade aí dentro. Vamos destravar ela. Vamos destravar para você poder usar e realizar o seu sonho. E aí, nesse aspecto, realmente existem pessoas de todos os contextos profissionais, desde o videomaker, pensando no digital, até o próprio especialista, em muitos casos. Porque tem gente que não se conhece e fica se obrigando a entrar dentro de uma caixinha, de um padrão, a modelar um outro especialista que tem sucesso. Só que não adianta eu modelar um outro especialista que tem sucesso se o tipo de capacidade daquele especialista é diferente do meu. Sim. Não vai bater. E aí as pessoas ficam perdidas, tentando encontrar uma solução. Sim, essa está sendo a maior guerra hoje em dia. O tipo, ser igual ao meu concorrente, ser igual ao outro videomaker, ser igual ao outro especialista. E o que eu vejo muitas vezes é que a pessoa perde a identidade. Uhum. E nesse perder a identidade, como que ela pode perceber que, primeiro, que ela está perdendo essa identidade dela por tentar ser igual ao outro e por ela não se sentir boa o suficiente, porque o sentimento é algo que ela tem. Uhum. Mas quando ela leva para o lado da comparação e não da evolução, é prejudicial. Como que ela pode entender isso? Tenho coisas que as pessoas me contam, né? As pessoas, elas me veem e me contam coisas da vida dela. Quantas vezes você já ouviu a pessoa falar assim, pô, eu tenho conteúdo, mas na hora de ir lá e gravar o vídeo eu tenho vergonha. Eu travo. Eu penso, o que as pessoas vão pensar? O que elas não vão pensar? O que isso? O que aquilo? Quando a pessoa se vê numa situação como essa, eu falo assim, peraí. Só que se ela tá alinhada com a identidade
que ela tem. Se ela sabe quem ela sabe o que ela pensa, ela acredita naquilo, por que ela teria vergonha de gravar um vídeo sobre isso? Então, essa sinalização de tenho conteúdo, não consigo gravar, já é um belo de um indício. E aí, isso vale também para outros tipos de funções. Tenho capacidade de fazer esse vídeo, mas se eu fizer desse jeito que eu acho que eu tenho capacidade, pode ser que eu não consiga essa vaga, é melhor eu fazer do outro jeito. Então, as pessoas, elas ficam se moldando o tempo todo e elas É um travam. exemplo. Tem hora que a pessoa ela sabe que ela está fazendo errado, ou ela sabe que aquilo não está sendo confortável para ela, mas ela não tem a coragem de pedir ajuda. Ou ela não tem a coragem de chegar pro colega do lado e falar, cara, como que faz isso daqui que eu não dou conta? Ou eu não estou sabendo, ou eu não entendi, que é o mais simples. Repete para mim de novo que eu não entendi. Então, tipo, tudo isso então vem desde a criação que eles foram tendo. Sim. E chega em um ponto que ele tá tão aprisionado com essa criação que ele trava ali, né? E aí, essa pessoa trava na vida e na hora de executar, de realizar aquele sonho, ela não se sente boa o suficiente, ela não se sente... Ela se compara no pejorativo, então ela não consegue ver o que ela tem de bom, aquilo que ela tem de especial. Ela se compara sempre se diminuindo. Então, se ela se compara com o outro, se diminui, muitas vezes ela se encolhe e fala, não vou nem competir. Não vou nem competir, porque eu vou perder mesmo. Você falou uma palavra aí que é muito importante, que é sonho. Nós estamos em um mercado que vende isso como se fosse você fazer um cursinho de 997, de 3997 e você ia resolver sua vida. Só que quando fala em sonho, tem muitas pessoas que mesmo lendo, mesmo mentalizando, mesmo fazendo terapia, mesmo fazendo tudo, elas não conseguem sonhar. Elas estão presas. E na nossa profissão, para a gente poder evoluir, é uma base do sonhar e querer realizar. E quando a pessoa não dá conta de sonhar? É triste, não é? E tipo, porque eu mesmo consigo enxergar vários profissionais, várias pessoas com potencial gigantesco. E você fala, coloca uma meta de vida, coloca o que você quer alcançar no final do ano. E a pessoa não consegue. Vamos lá. O que você acha que é mais fácil para uma pessoa suportar como dor? O fato dela não ter sido capaz de conquistar um sonho que ela queria muito, ou o fato dela não sonhar e ela nem ter sonho? O que você acha que é mais fácil de suportar? Ela já conhece a dor, né? Você sonhar, se jogar e dar errado, dói lá no fundo. Agora, se eu chego e falo, eu não sei o que eu quero. Aí eu faço uma coisa, faço outra, mas é que eu não sei o que eu quero. Eu sempre vou ter uma desculpa pra me apoiar e falar, mas é que não deu certo porque eu não quero ainda. É um tipo de proteção que aquela pessoa gera dentro dela. Ela se anestesia para não sonhar de tão incapaz que ela se sente de realizar qualquer coisa que ela sonhe. Entende? E ela se sente tão incapaz. E aí tem outras questões também, que a gente pode ir tateando sobre isso, mas é muito mais fácil falar, é que eu não sei o que eu quero ainda. Eu não sei o que eu quero ainda. Imagine, vamos falar de relacionamento amoroso. Que é uma das coisas que afetam muito o profissional do audiovisual. Total. Aí a pessoa vai estar lá, sou apaixonada por fulano. Mas ele nunca vai me querer. Eu sou menos, eu sou incapaz, sou ruim, né? Não vou me contentar com um ciclano. E aí vive uma vida que não é a vida dos sonhos. Por medo de um não, de uma frustração. Caramba, frustração a gente tem o tempo todo na vida adulta. Se você quer... Esses dias eu tava fazendo uns stories, né? Eu gosto muito de conversar com o povo que me segue. E aí uma pessoa... Falar nisso, pessoal, segue, só segue. Cada dia é um curso no Stories. É muito gostoso bater esse papo assim com o pessoal. E aí uma pessoa escreveu assim pra mim, Van, eu queria poder chegar no resultado sem ter que me arriscar. Entendi. Aí eu dei um print assim, postei, eu falei, se alguém souber como faz isso, me avisa que eu quero.
Não, realizar sonhos envolve se arriscar o tempo todo. Você dizer, eu quero isso, você corre o risco de se arriscar, não conseguir, e aí as pessoas falam, como é que eu vou encarar as pessoas todas que eu falei que eu queria aquilo e eu não consegui ainda? É melhor eu falar que eu não quero, que eu não sei o que eu quero, é mais bonito, é mais instagramável. Vai ficar um pouco mais pesado, Van. E a pessoa que você vê que ela tá no caminho certo, ela tá fazendo a coisa certa e ela fica errando pra não dar certo. Tipo, você sabe Eu tenho uma resposta pra te dar nisso, que ainda não posso te dar. que não pode. Que eu vou ter que te falar e vou dar uma resposta mais profunda ainda pra você num outro podcast. Te prometo que eu venho falar. Não, fechado. Mas tem um grande ponto aqui. As pessoas, vamos falar, as pessoas que têm um desejo e estão indo em direção a esse desejo, parece que elas erram de propósito. Tem gente que chama isso de autossabotagem, um monte de coisa. A grande questão elas falam que elas querem uma coisa, mas lá no fundo, elas querem outra coisa. Só que são poucas pessoas que conseguem assumir isso do fundo do seu coração. Então, eu estava fazendo uma live esses dias com um médico, e aí ele estava pedindo para eu falar de questão de maternidade, por exemplo, de mulher que não quer ter filho e tudo mais. Ele falou, mas cuidado, que tem mulher que não pode ter filho. Aí eu falei, não existe não pode, só existe não quero. A diferença é que quem não pôde não conseguiu assumir que não quer, e aí o corpo teve que ir lá e criar uma doença para tampar aquilo. Então, para impedir aquilo de acontecer. Porque lá no fundo, não queria. Tanto é que não queria que a evidência é que o próprio corpo rejeitou e impediu aquilo de acontecer. Então, não existe não posso, existe não quero. Então, o que realmente as pessoas querem? Eu tenho um sonho, beleza, eu quero ser o top das galáxias na minha área. Show de bola. Mas para isso, você vai ter que desagradar as pessoas que você ama. E aí, você quer? Ninguém quer, né? Um monte de gente existe. E desagradar não é você eliminar as pessoas e não sei o quê. É só você ter um posicionamento de falar, eu quero isso. Acontece que... E aí, para assumir o que você falou? Já teve gente que eu tretei no sentido assim de, peraí, assume o que você tá falando. Assume. Você falou que é isso, mas a sua atitude vai pelo lado oposto. Mas é que eu não queria ser chato. Eu não queria ficar cobrando das pessoas. Caramba, então você quer o que você não quer? Você quer agradar as pessoas ou você quer, né, atingir isso que você diz que quer? Tem gente que tem um desejo muito grande, por exemplo, tem todo por conta das coisas que aconteceram lá atrás na infância, elas sentem que elas precisam provar a inocência delas. Provar que a culpa não é delas se alguma coisa sai ruim. Essa pessoa, você acha que vai se arriscar? Jamais! Nós temos no mercado. Eu convivo com muitas pessoas que tem a hora que você pede algo simples para ela e ela faz algo tão grandioso, mas você vê que ela tá colocando algo tão grande para ser impossível para ela falar, não deu porque era impossível. E tá nas mínimas decisões. Tem uma mulher cozinheira que ela tinha dificuldade de assumir responsabilidade e tomar decisões. Por quê? Porque se ela toma uma decisão, se der errado, a culpa é dela. Uhum. Ela chegava e não fazia nenhum prato de comida novo, ela não inventava. A pessoa falava, inventa, eu quero que você inventa, você tem conhecimento. Ela nunca inventava coisas novas. Porque se ela inventasse alguma coisa nova e desse errado, a culpa ia ser dela. Então, ela sempre que ela ia inventar alguma coisa nova, ela ficava, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, que era um saco. Um saco. Uhum. E aí você fala, gente... Aí eu conversei com ela, falei, olha o nível de dificuldade que você tem de tomar decisão em relação ao seu relacionamento amoroso. Agora olha para a sua profissão. Você tem a mesma dificuldade em relação a isso. Você não decide nem a comida que você faz, sendo que você é expert nisso. Aí ela percebeu e falou, é verdade. Eu falei, claro que é verdade.
E isso é tão... Você falando Ele assim, não- foi é passando um filme de pequenininho. muitas pessoas. Aí você tá falando de um videomaker, ele tem que tomar uma decisão, só que ele não quer que a culpa seja dele. Mas se ele tomar essa decisão, ele corre um grande risco de dar certo. Só que ele não pode tomar essa decisão sozinho, porque ele não dá conta, ele acha que ele tem que provar que a culpa não é dele. Então, E- o que ele faz? Ele foge. Aí ele fica, fulano, o que você acha? Ciclano, o que você acha? Beltrano, o que você acha? E não toma a decisão da própria vida, não se responsabiliza pelo que ele precisa fazer. Aí as coisas não andam. Consegue? Sim, aí fica, compra equipamento, muda de trabalho, vai para um lugar, vai para o outro. E muitas vezes, o pior que eu vejo é quando tem família. Porque aí você tem uma esposa, filho ou esposo que fica refém disso. Que fica refém dessa indecisão. E você falando aí foi passando tipo um filme, porque é tipo assim, eu vejo muitos profissionais quando eu falo profissional do bastidor e do palco, que é o especialista, que eles erram no meio de um processo simples por simplesmente achar que aquilo ia ofender o esposo ou esposa, ou pai ou mãe. E aí acaba prejudicando todo, e a gente vê várias construções bonitas de narrativa que não vende, que não dá resultado financeiro. E tem hora que eu falo que eu mesmo fico no impasse, porque tem hora que eu vejo um profissional bom, um profissional qualificadíssimo, que você olha assim, ele tem dentro dele algo tão bom que ele vai explodir, ele tem como virar um sucesso. E toda vez que chega na hora de tomar a decisão, acontece isso. Quando chega nesse ponto, Eudes agora, tá, pessoal? Aqui é o Eudes. Como que age? Porque, tipo, tem hora que eu falo, velho, eu não quero perder um profissional desse. E, ao mesmo tempo, é tipo, não dá pra você ficar carregando uma cruz dessa. Manda pra mim que eu resolvo. Vai ser o jeito. É porque você não tem essa especialidade. Mas eu tô brincando, mas é sério. Manda pra mim porque eu vou lá, eu vou entrar na mente da pessoa, eu vou entender. Existem vários tipos de mecanismos diferentes que impedem a pessoa de tomar essa decisão acertada. Vários tipos de mecanismo. Eu citei um, que é a aprovação, citei outro, que é a questão da inocência, mas existem vários. Você sabia que tem gente que, por conta das coisas que aconteceram lá na infância, se sentem tão culpadas, tão assim, a pior pessoa do mundo, que elas erram de propósito como uma punição para aliviar a culpa delas? Sim, isso eu percebo. E, tipo, só que na velocidade que a gente começa a andar, tipo, eu já percebi que tudo é pessoas, não é equipamento. Equipamento você pega e você consegue a hora que você quiser, a quantidade que você quiser. Porque se sua mente está livre e se você consegue imaginar aquilo, você vai trazer, porque você vai correr atrás, você está disposto. Mas quando você depende de pessoas, querendo ou não, vem essas pessoas e parece que as pessoas vão achar, não, a vida está tranquila, mas não. Hoje, se eu for falar, no nosso relacionamento, 5% está acelerando, 95% está travado. E aí você fala, e quando você consegue ver alguma coisa, você não consegue desver, né, como diz. E entra em um impasse. E você vê que pessoas e produtos e empresas que poderiam estar evoluindo, aí fica travado nessas coisas pequenas. Aí você falando, não, manda que eu resolvo. E tipo, aí eu lembrei quando eu fui trocar meu carro, não sei se você lembra, que você deu uma aula, depois da aula eu fiquei assim, eu falei, gente, porque o carro que eu comprei era o carro que eu gostava com o motivo errado. Por que era o motivo errado? Conta. Porque Pra quem tá assistindo. porque eu tinha feito o seguinte, eu tinha um carro que o meu pai, quando eu voltei, tinha financiado o carro para mim. E quando teve um problema, uma discussão ali, eu comprei o outro da mesma marca, um modelo melhor, só para dizer, toma aqui, que eu tô com o meu. Só que eu já tinha evoluído muito profissionalmente, visão e tudo, e alguma coisa me incomodava. E aí você fez uma aula, no final da aula eu falei, gente, isso daqui bateu na lata, né? Então, tipo assim, trocar aquele carro não era uma questão de ego, o que o cliente vai fazer, a marca que o fulaninho gosta, porque todo mundo me indicou outros carros. Mas ali foi a primeira vez de desejo mesmo, porque a Vivi falava assim, quando eu tiver carteira, eu quero dirigir um carro alto.
E foi a primeira vez que bateu o que eu queria de desejo com o que ela queria. E aí, quando eu levei o Matheus, a gente tava olhando 3 carros, ele entrou e falou, esse carro aqui é o melhor. E foi cruzando, tipo, desejos familiares ali. A gente pegou um carro que falou assim, tá, representa a gente. E, tipo, a gente anda feliz da vida. E, tipo, a Vivi tirou a carteira, andou no qual carro? E ali eu vi a primeira construção de desejo. E aí tem pessoas que não conseguem... Desejo pelo desejo, não para esfregar na cara de ninguém, não para aprovação, não para nada disso. E aí nessa construção eu consegui viver, eu consigo identificar, não consigo resolver e não me meto. Por isso que eu falei, não, a van tem que vir. Mas como que uma pessoa consegue sair de uma prisão dessa, ou conseguir pelo menos buscar um caminho para que ela consiga ver que está avançando? Tem algumas perguntas que eu gosto de fazer para poder gerar esse... Só que a primeira coisa, a pessoa precisa ser honesta com ela mesma. Porque tem um monte de gente que eu faço essa pergunta e a pessoa mente para ela mesma, não adianta nada. Então tem que ser honesta, tem que olhar, cortar no pulso no sentido de falar, que droga. A resposta é essa, mesmo que não seja uma resposta boa. Então, por exemplo, imagine que assim que você tomar essa decisão, a memória de todos os seres humanos e de todos os seres celestiais, se você acredita nisso, serão apagadas. Puf. Então, tudo que você tomar decisão, ninguém vai saber. Ninguém vai ter comparação, nada. O que você faria numa situação como essa? Tem gente que fala, eu não estaria casada com a mesma pessoa. Quando eu faço esse tipo de pergunta. Eu não estaria trabalhando onde eu estou trabalhando. Aí você fala, então tem um problema? Tem um problema? Se façam essa pergunta na sua casa. Faça a pergunta. Ah, beleza. Outra coisa que eu pergunto, se você tivesse que querer alguma coisa e você não fosse ser julgado, fosse garantido, você vai conseguir aquilo, você vai ter capacidade, vai conseguir, vai dar tudo certo e ninguém vai te julgar por isso. Ninguém, nem na terra, nem no céu, nem onde for. O que é que você gostaria de ter, de querer, de... E aí, se brincar, a viagem que ele queria não era aquela, era para outro lugar. A roupa não era aquela, era outra. O carro, a casa. Porque ele não está vivendo o sonho dele, a vida dele. Está vivendo de outra pessoa. O que é importante para essa pessoa? Para esse casal, para essa família? Eu gosto de dar exemplo concreto de carro, por exemplo, como você deu. Lá em casa, eu e o Neg, a gente gosta de andar de moto e a gente gosta de pegar a estrada de terra. Caminhonete pra gente é perfeito. É perfeito, maravilhoso. É top. Eu tinha um carro de uma marca super... Não tem problema falar, tipo, eu troquei um Jaguar por uma caminhonete. É azul? Não, azul a gente vendeu, agora é outra cor. Porque quando você chegou com a azul, você chegou lá eu lembro. Você falou, agora sim, agora eu tô com o carro que eu gosto. E a gente foi trocar o Jaguar. Que carro que você quer? E bateu um olho, a gente foi olhar... Pô, real, eu quero uma caminhonete. Porque daí a gente pode fazer um monte de coisas interessantes que eu não tenho coragem de colocar o Jaguar num off-road, por mais que ele seja 4x4. E nem quero, não faz sentido com aquele carro. Mas uma caminhonetona assim, vela linda, cheia de lama, assim, pô, que delícia. Faz sentido pra mim. Agora, se eu me apego nesse tipo de coisa, não, eu não posso. Imagina que eu vou trocar, sei lá, um Jaguar por um Volkswagen, um sei lá o quê. Porque tem muita gente que faz isso. Tem gente que, não, olha, para eu mostrar que eu tô bem, eu preciso ter um carro com uma marca tal. Para eu mostrar que eu tô bem, eu só preciso andar de joia. Eu tava dando aula esses dias e falei, gente, esse anel aqui por acaso é uma joia, mas se eu tivesse encontrado isso aqui na feirinha hippie, eu teria comprado, porque eu achei ele lindo. Eu olho e falo, é minha cara, meu estilo. Se ele custou R$10 ou R$10.000, tanto faz. E aí uma pessoa veio falar assim pra mim, nossa, foi um alívio ouvir isso. A questão é, por que é um alívio ouvir isso? Entende? Por que é um alívio ouvir uma coisa dessa? Porque, pensando no meio digital, ter coisas caras é sinal de sucesso. Então, eu preciso mostrar que eu tenho coisas caras. E aí tem pessoas que se endividam para ter coisas caras e mostrar coisas caras. Só para mostrar uma imagem de sucesso.
E sucesso não tem a ver com isso, cara. Não. Tem a ver com você realmente se realizar lá no fundo do coração. Uhum. Então, lá no fundo, quão realizado a pessoa está fazendo aquilo? E é tão louco isso, porque no nosso mundo, quando vai para um especialista, às vezes vai ser a Ferrari, vai ser o Porsche, vai ser o que for. Não desmerecendo, porque a gente trabalha com muita pessoa que compra o carro porque faz parte. Quando você vê a pessoa no carro, você fala, ele tem a classe, ele tem o mérito de estar andando ali. Mas no nosso mercado, às vezes, é equipamento. A pessoa compra tanto equipamento, Van, anda com tanta coisa, troca a câmera a cada 2, 3 meses, que você fala, não tem lógica. Bora ver qual é o seu cliente. O que você tem aí, você fala, não bate. E tipo, e você vê que ele tem emoção, você vê que é uma pessoa boa, mas não consegue transmitir isso no trabalho dele. Não consegue fazer com que isso seja reflexo no que ele executa, entendeu? Mas isso é uma grande insegurança. Por quê? Se ele precisa ter segurança a partir desse monte de equipamentos caros, né? Pensando nos videomakers. Eu sou bom porque olha o equipamento que eu tenho. Não, eu sou bom porque eu sou bom. Mas as pessoas não se bancam. Eu sou bom. E por que elas não se bancam? Porque elas olham para elas com um nível de... Como eu posso dizer? De exigência externa que não tem nada a ver com ela. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa é X. Mas eu olho ali no digital, nas redes sociais, eu não tô vendo ninguém X. Eu tava conversando sobre Aí isso ela hoje. inventa um fake Y. Sim. E aí, você acha que ela se sente segura? Não, por quê? Quando ela vai pra frente das câmeras com esse fake Y, ela lá dentro ela tá assim, e se alguém descobrir que na verdade eu sou X? E se alguém descobrir que na verdade eu sou X? E aí ela não tem segurança. Aí ela fala, o que você quer? Aí ela fala, bom, um Y ia querer um carro, Ela conta né, uma tal. história pra O ela. X ia querer... Ai, não posso falar que eu quero tal coisa. Eu tenho que falar igual um Y falaria. Aí a pessoa começa a criar um personagem e mostrar o personagem, só que daí ela acredita que ela tem que ser aquilo. E não tem como você se sentir seguro. Aí a família que conhece ela como X fala, você não é Y, e começa todo esse castelo aí desmoronando, né? E a pessoa não consegue ter uma vida porque ela, tipo, ela sempre fica oprimida. Tipo, Por ela mesma. É aí que tá a coisa. Porque o que eu vi foi o seguinte, existem sim traumas e existem problemas, existem torturas psicológicas que acontecem na infância, tem, mas chega em um momento que você cuida da sua própria vida. Chega em um momento que você é o dono da sua própria vida e tem vezes que você tem dois personagens, um mandando no outro dentro de você. E, tipo, eu fico olhando hoje, porque eu paro para estudar, eu converso com a Laura, o Matheus, a Vivi, e a gente chegou em um nível de conversa que foi assim, o Matheus escolher as próprias coisas dele, a Laura também, a gente começar a ouvir, mas, ao mesmo tempo, tem coisas que eu sei que é difícil, mas tem coisas que eu sei que eu tô errando. Então, criamos uma regra que é o seguinte, antes de comentar sobre o erro do outro, vamos ver o que nos fez enxergar, porque se a gente viu aquele erro é porque está acontecendo com a gente também. Então, quando a gente chega para conversar, eu percebi que eu estou passando por isso e estou ajustando assim, busquei a solução X. Mas e por que você não faz assim também? E isso foi, tipo, um alívio dentro de casa, Que entendeu? legal. Saber reconhecer o erro, porque o que eu percebi, quando você fala seus erros, ninguém te joga pedra. O grande lance é o seguinte, estamos numa relação. Se eu vejo um problema que está acontecendo, tá com o dedo e falo, você está fazendo isso? Eu estou olhando os seus 50%. Se ofende, fala, mas e os seus? Que são esses? E aí fica um monte de dedos sendo apontados. Agora, quando você chega e fala assim, beleza, isso está acontecendo. O que eu estou fazendo que está contribuindo isso para isso acontecer? Bom, eu estou fazendo isso, então eu tenho que mudar minha postura Ou assim, deixando assim, assim. de Fulano, fazer tal seguinte, coisa. eu preciso mudar minha postura porque eu percebi que eu tô fazendo isso, isso e isso.
Se a pessoa tem esse nível de clareza, de consciência, até de responsabilidade, ela olha pra dentro dela e faz o mesmo movimento. Sim. Você conseguiu fazer isso na sua casa, parabéns. Agora imagina você chegar e falar assim, você vai lá ver o seu, fala com a pessoa, e aí a pessoa não olha pro dela, não cuida do dela, porque não quer tomar decisões, Sim. porque não quer desagradar, porque não quer assumir responsabilidade. Problemas humanos. E foi uma das coisas que, tipo, aqui dentro mesmo. Começamos a backstage, eu me metia em muita coisa, eu editava muita coisa. Teve uma vez que eu parei, chamei os meninos e falei, pera, eu tenho que sair daqui. E eu sei que se eu ficar nisso, eu tô centralizando. Só que quando você sai daquele lugar, outra pessoa ela tem que assumir a responsabilidade, os erros, os acertos, mas não só, ai, foi eu que errei, mas tipo assim, não, mano, pera aí, deixa eu me envolver com isso ao ponto de dar certo. E isso que você falou encaixa muito com isso. Tem hora que a gente deixa de evoluir e de crescer, porque o nosso 50% a gente assume, mas a pessoa não quer assumir a responsabilidade do outro lado. E aí você fez uma pergunta lá atrás pra mim, tá? E se eu tô aqui trabalhando no bastidor e encontro um especialista que trava nesse ponto? Aí você tem que tomar uma decisão. Sim. E as pessoas fogem de tomar decisão. A gente toma decisão o tempo todo, mas não quer assumir muitas vezes a responsabilidade. Ah, Então, meu trabalho é ruim, mas por que você continua? Eu já vi, por exemplo, mulher, eu reclamo do meu marido. Ah, meu marido isso, meu marido aquilo outro. Beleza, show de bola. Esse é o 50% dele, você tem que fazer o seu. Ah, mas e se eu fizer o meu e ele se recusar a fazer o dele? Primeiro você faz o seu. Tudo bem, vamos supor que é isso? Beleza, ele não fez o dele. Aí você tem que tomar uma decisão. Você Qual é a quer. decisão? Você quer esse marido ou não? Esse marido que não assume os 50% dele. E muitas vezes. Você quer esse sócio ou não? Você quer essa empresa ou não? Você quer esse parceiro ou não? O tempo todo a gente tem que fazer a nossa parte e esperar o outro. Sim. O outro fez a dele, show de bola, Show de bola. bora pra frente. O outro não fez, a decisão é sua, você tem volta que pra tomar você uma de novo. decisão. Eu quero continuar me relacionando profissionalmente, amorosamente, amigavelmente, sei lá, com esse ser humano, sim ou não? É uma decisão sua. E outra é estar disposto que quando essa pessoa tomar a decisão, nem sempre vai ser a que você quer, né? Porque, tipo, ela também tem a escolha dela. Tem. E quando ela tomar a escolha, você tem que respeitar, show, vai lá. E isso é o que não acontece muitas vezes. Tipo, você vê que a pessoa, ela quer que a pessoa tome uma decisão, mas tem que ser a dela. Só que aí acontece, quando a gente está falando de amigos, parceiros de negócio, até é uma coisa. Agora, quando a gente está falando de família, é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque são pessoas, por exemplo, não tem como seu filho decidir não se relacionar com você. Não tem como. Quando fica adulto, assim, ainda assim, vai ter algum tipo de ligação. Então, as pessoas acabam ficando presas em problemas familiares que afetam o restante da vida delas por conta disso. Porque você vai lá e quer fazer de um jeito, aí o outro quer fazer do outro. Ah, mas eu vou ter que ficar convivendo com essa pessoa. Ah, são dois irmãos tendo que resolver problema de pai e mãe. O pai vai continuar ali, sendo pai e mãe. Vai continuar sendo irmão. Aí você tem que ver, o que eu vou fazer? O que eu vou tomar uma decisão? Não vou tomar uma decisão? Vou mandar se ferrar? Não vou? Vou fazer o quê? Tipo, quando as pessoas elas ouvem, e tipo, foi muito tempo eu com contato com o público, quando eu recebia mensagem sobre essa, e a chuva de questionamento dá pra ver até nos seus stories, que você coloca uma coisa e um monte de gente perguntando um monte de coisa. Qual seria a forma mais simples da pessoa tomar a decisão? Me posiciono, tomo minha decisão e coloco a outra pessoa para tomar a dela. Explico que eu estou errado, minha parcela de 50% e vou para deles. Se eles não tomarem, eu tomo a minha decisão de, tipo, deixa eu seguir minha vida, porque senão eu fico preso aqui. Isso é uma construção que você olha e fala, gente, é simples. Não é fácil, mas é simples. A grande questão é que isso envolve um nível de maturidade racional que, dependendo da situação, as emoções atrapalham. Então, imagine um casamento. Pô, tô casado com uma pessoa.
Toda hora eu faço meus 50%, essa pessoa não. Toda hora eu faço meus 50%, a pessoa não. Toda hora eu faço meus 50%, a pessoa não. Caramba, vou ter que largar dessa pessoa. E aí ela se vê diante de emoções que pô, mas eu não queria ter que largar. Pô, eu queria que meu casamento fosse para sempre. Ah, eu queria que o pai dos meus filhos convivessem com os meus filhos. E aí tem um monte de desejos que a pessoa tem e sentimentos que travam ela de tomar essa decisão. Olha que louco, porque você falando isso daí, o vídeo ele é sensação. Todo mundo confunde o audiovisual com o vídeo. E é audiovisual. Então, tipo assim, para a pessoa sentir um vídeo do outro lado, o editor, o videomaker, ele tem que transferir aquilo dele para lá. E nós vemos essa emoção negativa, igual você vê, em muitas coisas, tipo, a pessoa que você fala, mano, ela tem capacidade para isso. Ah, eu não tenho, não vai. E a pessoa que reclama, resmunga, é aquela pessoa que gosta de viver livre, viajando para tudo quanto é lugar e quer ficar no escritório trabalhando, porque não. E você vê que é uma prisão, né? E aí você falando desse jeito, a pessoa ter essa força de dizer, não, eu vou viver a minha vida, ela evolui muito rápido. Aí eu posso citar até o nome, porque isso daqui já é aberto, mas o Felipe, que a gente contratou recentemente, ele chegou e ele falou assim, cara, eu já estava cansado de ficar dentro do quarto, de fazer a mesma coisa, de repetir a mesma coisa, de trabalhar para outras pessoas que não valorizavam o meu trabalho. O meu desejo era aprender, meu desejo era evoluir. Só que ele falou isso de uma forma como se não tivesse acontecendo. Aí eu falei, você viu tudo que você falou? Ele, sim. Eu falei, olha o ambiente que você tá. E aí o desejo que ele tinha e a decisão que ele tomou foi, saiu de um lugar para ganhar menos, olha para você ver, para ele poder viver o que ele queria. Beleza, pouco tempo depois ele vai para uma sala. Na sala tinha quase, contando o patrimônio das pessoas que tinham ali, era quase 2 bilhões em faturamento. Então, a realidade dele mudou assim, depois que ele já tomou essa decisão e correu atrás. E tem muita gente que não. Porque aprender a cortar, eu falo que vídeo é cortar, pegar e exportar. Agora, a mente da pessoa vai saber não, o que cortar, onde pegar e como exportar. Só que aí tem um porém. Qual que vai ser o porém? Pensando no audiovisual que você está falando. Se a pessoa anestesia suas próprias emoções, porque numa dessa, não quero decidir, não quero não sei o que lidar com isso. Se a pessoa que não quer separar e não quer, nessa situação, não quer separar, não quer não sei o que, ela anestesia o próprio sentimento, ela finge que está vivendo uma vida boa para ela não ter que tomar essa decisão, beleza? Isso vale para tudo, para qualquer decisão da vida. Tô dando um exemplo desse específico só para facilitar. Essa pessoa que anestesiou as próprias emoções, ela morre de medo de depois encarar essas emoções e afundar lá no fundo de um poço que não saber como sair de lá. Tem um monte de gente que eu já escutei falando isso. Vanessa, tenho medo de sentir e depois não voltar mais e ficar desesperada e deprimir, não sei o quê. Essa pessoa que vai fazer um vídeo, um audiovisual e precisa colocar emoções e trabalhar com emoções ali dentro, se ela estiver anestesiada, ela não consegue. Porque ela tem que ajustar e falar, pô, isso aqui vai ficar emocionante, isso vai ficar interessante, isso vai não sei o quê. É uma estratégia racional? É. Mas ela tem que olhar para o emocional também. E se ela tiver com isso anestesiado, com medo das emoções, com medo daquilo que acontece dentro dela, com medo da raiva que ela sente, do medo que ela sente, medo do medo, olha que interessante, medo da tristeza que ela sente, da culpa que ela sente, ela não consegue usar isso como um recurso. Caraca. Então, mesmo que seja por um trabalho de edição de vídeo. Porque se você tá ok com as suas emoções, mesmo com as emoções ruins, você não tem medo delas, você encara, você sente, você utiliza as emoções para você conseguir trazer informação para o racional e tomar decisões melhores, você não precisa ter medo disso.
Quando eu vou atender alguém, eu vou com tudo. A Vanessa completa, a Vanessa emocional, racional, tudo. Agora, se eu tivesse medo de encarar o que tem dentro aqui de mim, eu não conseguiria entregar o nível de profundidade que eu entrego para o outro, porque eu não conseguiria lidar com as emoções dessa outra pessoa. O mesmo vale para um cara que está fazendo um vídeo. Se ele não sabe lidar com as emoções que tem dentro dele, ele vai fugir dessas emoções. Ele não vai conseguir explorar essas emoções dentro de um vídeo. Nunca vai existir um 100% dele ali, né? Entende? E quando eu vou pro jogo, pro trabalho, pra vida, pro desejo, para realizar um sonho, como você disse, eu preciso ir por completo com os meus defeitos e as minhas qualidades. Eu preciso estar inteira. Quem é que tá realmente inteiro, Eudes? Vivendo uma vida inteira. As pessoas ficam pela metade. Eu tô mostrando o Y, o X eu não posso mostrar. O X eu não posso mostrar nem pra mim. Eu preciso fingir que eu não tenho um problema, senão eu surto. Tem um monte de gente assim no mundo. E aí essa pessoa vai editar um vídeo. Vai dar uma palestra. Pois é. Vai gravar um vídeo como especialista. Vai fazer uma promessa que vai resolver algo na vida de milhares de pessoas. Não vai. Eu tava brincando esses dias, esse negócio do chat GPT, não sei o quê. Tem gente que tá utilizando mas que pode utilizar essa ferramenta para conseguir produzir um monte de conteúdo que não necessariamente tem a ver com ela. Sim. Então imagina essa situação da pessoa que criou esse personagem fake. Ela vai e produz um monte de conteúdos nas redes sociais mostrando que ela é Y. Vai atrair. Uhum. Vai atrair um monte de gente buscando Y. Aí a pessoa chega e fala, beleza, vou comprar seu serviço, tô aqui, 10 mil reais. A pessoa não dá conta de aceitar. Eu já vi pessoas que estavam com dinheiro na mesa e não aceitaram porque se sentiram inseguras na hora do vamos ver. Porque se sente impostor também, né? Tipo, ou então quando a pessoa fala, tá, eu vou pagar. Aí, tipo, uma série de problemas. Ai, que meu cachorro. Ai, que uma viagem. Ai, que a coisa... Eu já recebi mensagem de gente falando assim, Van, tô com 2 clientes querendo fechar negócio comigo e eu não consigo falar assim, não me sinto segura. Que louco, né? Claro. É o medo do novo, porque acaba que a comparação que ela tem com ela mesma, ela não consegue ser honesta com ela mesma. Não consegue. Porque o que eu já percebi foi o seguinte, 80% do nosso trabalho hoje é novo, não existe. Nós temos que criar. Não é que é novo que a gente está criando do zero, mas nós temos que pegar um pedaço do cinema, um pedaço da publicidade, um pedaço do evento presencial, um pedaço de vivência para poder fazer ali um novo produto. E eu percebi que, tipo, para mim já virou normal. Então, o que eu vi? Eu estudava bem as partes por separado, mas eu sabia que nesse conjunto ia ter ajustes. Só que para mim poder ter essa noção foi difícil porque para mim era tipo assim, e se der errado? E se as coisas não acontecem? E se não sei o quê? E aí eu comecei a colocar assim, eu morro se acontecer isso? Não, então vamos embora. E a frase que eu comecei a adotar é, eu erro uma vez em cada coisa. Se errar é uma vez em cada coisa, depois não. Só que as pessoas ainda têm essa prisão, né? Que louco isso. E tipo, isso, se você fala isso para um empresário, para um pai, para uma mãe, isso está enraizado no ser humano tão forte que é muito potencial preso dentro de um Y, vamos dizer assim, porque não quer viver o X, que é a maioria. Tem um potencial tão grande ali dentro, como você disse, mas ela não consegue colocar para fora. Porque ela tem que fingir ser uma pessoa que ela não é. Que saco. Que chato. Quantas vezes já aconteceu? Você vai lembrar. Eu quero ver sua cara que eu tô falando isso. Quantas vezes eu tava lá gravando e aí tinha um roteiro que tinha 15 roteiros pra eu fazer num dia e não dava tempo de eu validar todos. Beleza, manda e eu vou na hora, né? E aí, no meio do roteiro... Não vou gravar isso aqui, não. Muda isso aqui.
Ainda bem que você falou que eu não precisei falar. Não vou gravar isso aí eu não concordo. No primeiro dia que eu fiz o contato com você, já foi assim. Você parou, pegou o celular, deixa eu ajustar isso aqui primeiro. Não, deixa eu voltar, deixa eu mudar isso. Isso daqui não sou eu. Eu não falei isso daqui, então deixa eu ajustar. Isso daqui eu não falo nessa linguagem, deixa eu ajustar. Essa pessoa não sou eu. E para mim é importante. Mas ali foi quando chamou a atenção, porque era tipo assim, você assumia uma responsabilidade. Pronto. Você não culpava o copy, você não culpava o tráfego, você não culpava nada. Você falava, peraí, isso é ou não é? Então, Aí você falava, deixa que eu resolvo aqui, e ir embora. Então, nessa construção, a gente vê muita pessoa, ou profissionais, que eles vivem disso. Por incrível que pareça. Vivem disso o quê? Tipo, de falar, de querer terceirizar a culpa, de não assumir a culpa dele. E olha que doido. Nós estamos em um ano que tem números que para esse ano nós precisamos de 25 mil profissionais do audiovisual novo para aguentar a expansão do mercado. Tá. Só que esse vai ser o ano de maior demissão dos profissionais que estão trabalhando, justamente por conta disso. Porque é tipo assim, quando vem para ele, no lugar de ter um alinhamento e falar isso não sou eu, deixa eu alinhar isso, ele pega e depois fala, não, mas foi culpa do fulano. Não aconteceu porque aconteceu isso. E desde lá, quando você começou a mudar, tinha coisas que você falava, entendi, deixa eu fazer aqui por conta aqui, vamos ver como que sai. E eram os vídeos que davam mais certo. Então, essa construção, as pessoas não têm vivência disso, Van. Eu lembro, conversando com os meninos, que a gente vivia em uma bolha. A bolha de olhar para as pessoas. Que não é a realidade do mercado. Ninguém está olhando nem para ele mesmo. E tem muita gente julgando os outros sem olhar. São papéis invertidos. Então, ele tá tão ferrado, ele se acha tão merda, que ele acha que todo mundo é merda que nem ele. Mas é o único jeito dele parar em pé. Se coloca no lugar de uma pessoa que se sente um merda. Ele fala, minha vida já era. Sou um merda. É o que ele pensa dele. O único jeito dele sobreviver é o quê? Deixa eu provar pra todo mundo que tem mais um bando de gente merda aqui, que pelo menos, não me joga fora, não. Porque das merdas pode ser que eu seja melhor. É o jeito que a pessoa consegue pra sobreviver nesse mundo. Só que ele não é merda, não existe ninguém que é merda. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todas as pessoas têm esse potencial de realizar seus sonhos. Todas as pessoas têm a capacidade e a habilidade de realizar seus sonhos. Elas só precisam, de um ajuste. No lugar certo. Só que aí elas ficam presas nesse monte de mecanismos aqui que eu falei pra você. De aprovação, de criar uma pessoa fake, de provar a sua inocência, de provar que é forte, de provar um monte de coisa, de ir lá e se punir pelos erros quando percebe que errou. E aí a pessoa fica presa nesses mecanismos, ao invés de simplesmente gozar da vida. Vai lá, vai sonhar e vai fazer. Vai curtir. Mas por quê? Porque muitas vezes tem um medo no meio do caminho. Um medo paralisante, um medo de... E se eu fizer e der errado? Mas nunca pensa, e se fizer e der certo, né? Que doido. Eu tava vendo esses dias um vídeo e o cara falava assim, ninguém bate palma quando o avião sobe. E sobe um monte por dia. Mas quando um avião cai, o mundo inteiro quer falar e olha os riscos que tem, mas ninguém fala dos benefícios. E eu creio que isso é um dever nosso mesmo. Nós temos que acordar todos os dias. E, incrível que pareça, uma vez a gente conversou, não sei se você lembra, logo no início que eu te falava que eu sempre acordava como se fosse minha mente me acusando de um monte de coisa. E aí eu tenho que falar para minha mente todos os dias. Vai dar certo, sim. Vou arriscar, sim. Vai acontecer, sim. Vai ser desse jeito, sim. Vou dizer não, sim. Porque o nosso mercado, e é um assunto que eu nem quero entrar aqui, mas eu vou dar uma passadinha, ele é muito abusivo. Entendeu? Ele é muito abusivo. Então, a pessoa que tem 1 milhão de seguidores quer que você trabalhe para ela mais barato porque ela vai te indicar.
A pessoa que ela tem uma influência e ela trabalha com isso para querer te manipular de algum jeito. Não, mas espera aí. Mas você trabalha para mim. Mas, tipo, é trabalho? Tipo assim, é pra mim que você trabalha. Sim. Você tem que praticamente fazer de graça, porque, olha, você tá tendo a possibilidade de trabalhar para mim. E eu chamei dos milionários pobres. Porque, tipo, eles têm dinheiro, mas a mente é tão escassa que ele não reconhece que o profissional que está trabalhando para ele, que pagar esse profissional é um sinal de riqueza e não de pobreza, entendeu? E aí as pessoas ficam assim, porque eu parei para pensar esses dias, foi o Matheus e a Laura, porque o Matheus chegou para mim e falou, pai, eu quero pagar minhas coisas, porque ele tinha um dinheiro e eu fui pagar para ele, ele falou, não, eu quero pagar, eu quero comprar o fone de ouvido, eu juntei o dinheiro para isso. Aí eu olhei, que louco, qual é o motivo de uma pessoa ter milhões e não aceitar pagar o trabalho de outra pessoa, entendeu? Então eu olhei e falei, gente, que incrível, né? Porque a gente às vezes pensa que a mentalidade de riqueza ou de abundância ou o que for, tá em livros, tá em eu faço isso, e são muitas pessoas que ensinam riqueza para as outras, mas que não vivem isso. Esses dias a gente... Mas é que riqueza não tem a ver só com dinheiro. Sim. Aliás, sabe aquele clichêzão, eu vou falar agora, mas que tem a ver. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Tira o dinheiro dessa pessoa. Escuta essa frase e pergunte-se e faça essa pergunta para as pessoas. Quando nada mais lhe resta, o que lhe resta? Eu tô até arrepiada. Quando nada mais te resta, o que te resta de verdade? O que é que te resta? Você já se perguntou isso? E essa é a base, né? Porque é daí que começa tudo. Quando nada mais lhe resta, o que lhe resta? O que pode acabar o mundo? O que continua ainda existindo dentro de você? O que é que você quer? O que é que você gosta? O que é que você não gosta? Quem é você? Se você tiver que começar do zero, o que é que você tem? Ah, não tenho nada. Não é do zero. O que te resta para começar? Então, a pessoa que tem esse nível de segurança sabe que quando nada mais lhe resta pra caramba. Sim. Essa pessoa vai conseguir acordar de manhã e falar, pô, eu faço isso dar certo. Mas a pessoa que acha que a hora que nada mais lhe resta, não resta mesmo, precisa morrer, que acabou o mundo, essa pessoa, ela não tem esse nível de segurança. Ela não tem esse nível de coragem de assumir certos riscos, porque ela tem muito a perder. Só que quando você... O que é... Vamos lá. O que é o mais importante que você não pode perder? É dinheiro? É equipamentos caros? Carros caros? Joias? O que é que você não pode perder? Então, a grande questão é, quando você sabe aquilo que você não pode perder, e você se apoia nisso para tomar suas decisões, fica simples. Muda. Não existe o Y, né? É só o X. É só o X. Então, eu me apoio nisso, naquilo que eu sou, naquilo que é o que resta de mim. Se eu tivesse nua, tipo, sem roupa, sem nada. É o que resta em mim. Só que tem um monte de gente que não consegue ver esse nível de valor em si. Por conta de um monte de merda que aconteceu no passado. Mas não consegue se ver esse valor. E a partir do momento que ela não se vê esse valor, ela não se vê dessa maneira, ela acredita que o valor dela tá no externo, tá nas coisas. Aí não é valor, é preço, né? Vira um preço. Aí é preço. E aí, se ela não tem aquele carro de marca, ela se sente menos. Se ela não tem tantos mil seguidores, ela se sente menos.
É muito fácil ter uma pessoa com 10 milhões de seguidores arrotando regra e ir cagando na cabeça dos outros. Mas e se essa mesma pessoa perdesse essa conta e virasse do zero? Ninguém mais conhece ela, tem que começar do zero. O que ela tem para começar? Ai, perdi tudo, perdi 10 milhões de seguidores. Eu tava lendo o livro 50 Discursos Mais Influentes. Achei que era 50 tons de cinza. Eu falei, eu não sabia que você era desse. Não foi dessa vez. E eles estavam falando a diferença entre poder e tinha poder, tinha status. Uhum. Então, eles falando que poder não é dinheiro. Então, eles fizeram Sim. uma comparativa que todo mundo que tentou ganhar algo por dinheiro caiu, mas todo mundo que não envolvia dinheiro no meio, ninguém conseguia derrubar. Aí tinha o exemplo tipo de Gandhi e Madre Teresa, que eles tinham poder, mas eles não tinham impérios e tudo, porque derrubavam ali. E aí, quando você traz... porque é profundo, só que todo mundo tem medo de entrar nessa profundidade, porque eles têm medo de olhar para eles mesmos. E descobrirem que talvez sejam rasos. E que tá tudo bem ser raso, porque aí você vai entender Mas aí o seu você limite. vai ter segurança no seu raso. Eu lembro, lá no começo do digital, antes do Corpo Explica existia ainda, antes, no começo do Falando Naquilo, na minha outra empresa, eu lembro que eu tava assistindo alguns vídeos do Érico Rocha e ele tinha um aluno dele que estava ganhando dinheiro para ajudar os colegas a pegar mulher na balada. Caraca. Cara, é o raso dele, que ele fazia muito bem feito e tava ganhando dinheiro com isso. Tá tudo certo. Era o rolê dele. Então, ele ir lá entregar o que ele tem pra entregar, ele nada ali tranquilamente. Mas ele não se sente impostor de fazer aquilo, O problema é querer dizer que vai muito mais fundo e só consegue ir ficar ali, No raso. no raso. Então, dá pra gente ficar no raso? Dá. E eu tenho um monte de coisa pra... Mas eu acabo enjoando um pouco, assim. Eu não consigo ficar no raso há muito tempo. Eu gosto de ficar cutucando mais profundo. Mas porque, pra mim, o mergulho ali é onde a gente vê mais coisas interessantes do ser humano. E a profissão que eu escolhi de fazer psicologia, pô, que legal. Me trouxe a possibilidade de ver quem o ser humano é. Porque para o psicólogo as pessoas se mostram. Eu já tive cliente que falou assim, não, eu falo isso para você, mas os meus amigos não sabem disso, minha família não sabe disso, ninguém sabe disso. Beleza. Um monte. Mas, por quê? Porque as pessoas morrem de medo de mostrar quem elas são, que elas têm erros, que elas têm defeitos, que elas não são perfeitas. Ainda tem muita gente acreditando que para você se dar bem, para você mostrar uma imagem de sucesso, você tem que ser perfeito. Não existe isso. É claro, existem alguns rituais. Eu não vim de pijama fazer esse podcast. A gente fez uma bela de uma maquiagem, coloquei uma roupa mais elegante. Normal. Mas se eu gaguejar, se eu falar alguma coisinha, isso não vai me desqualificar como profissional. Sim. Porque eu sei da minha capacidade. Pode vir a pessoa que for, com o problema que for na minha frente, que eu arregaço minhas mãos e falo, manda aí. Uma hora resolver. Eu consigo ajudar essa pessoa. Eu tenho essa segurança. Eu posso estar de pijama atendendo aquela pessoa que eu atendo normal. Então, só que tem um monte de gente que não consegue fazer isso, porque ainda não encontrou esse valor de si mesmo. Não encontrou esse nível de qualidade em si, sabe? E aí a pessoa vai travar. Então você vai encontrar especialista que vai travar na hora de entregar um belo de um projeto, na hora de tomar uma decisão importante, porque lá no fundo ele morre de medo de mostrar. E se as pessoas descobrirem o que eu estou escondendo? Eu lembra quando a gente foi fazer aquele evento no IMB, 2.500 pessoas? Sim.
Eu achei que eu ia ficar morrendo de medo, né? Imagina, um Anhembi lotado, 2.500 pessoas, primeira vez que eu ia estar naquele palco. E a hora que eu cheguei e pisei no palco um dia antes do evento, eu olhei assim as 2.500 cadeiras. E sabe o que eu senti? Eu senti assim, caramba, não tem quase ninguém. Porque o conteúdo que vai ter esse final de semana aqui, eu queria que tivesse 5 milhões de pessoas ouvindo. Eu não queria que só 2.500 pessoas estivessem ouvindo. A pessoa mais importante daquele dia que eu queria que eu ouvisse não estava ali. Então eu senti a falta dessa pessoa ali e falei, caramba, eu queria que essa pessoa estivesse aqui. E eu queria que mais um monte de pessoas importantes estivessem ali ouvindo. Então, o meu desejo naquele momento era o quê? Eu quero mais. E a hora que eu pisei no palco, e eu fiquei ansiosa um pouco antes. Correu lá atrás no final. No final, depois que eu apresentei. Mas antes eu tava assim, Foi no último dia. dancei e tal. Mas a hora que eu peguei o microfone e pisei naquele palco, eu tava em casa. Tava assim, caramba, é isso que eu quero fazer da vida, eu amo O palco fazer não isso. te engoliu. A gente, na nossa forma de falar, fala que o palco tá engolindo o especialista. É quando o especialista ele monta algo para provar para os outros e quando ele chega no palco, ele se perde. O palco fica grande, ele não domina o palco, entendeu? Ele não dominava a mensagem. Aí o que eu falo agora? Entendeu? Então, Tudo bem ter uma cola no sentido da ordem das coisas, tipo, beleza, só pra não perder a lógica. Mas essa segurança, né? Tem um monte de coisa ali que foi improvisado, que não foi combinado. E beleza, se tiver que improvisar, não tem problema. Só que se a pessoa tem medo de ir pra esse palco e vai que alguém faz uma pergunta que eu não sei responder e tem 2.500 pessoas me olhando, ou 5 milhões de pessoas me olhando, e eu não tenho controle sobre isso, é melhor eu nem vender tudo isso de ticket. É melhor eu errar aqui um negocinho e falar, pô, foi o videomaker ali que fez o meu vídeo errado e eu não consegui vender o que eu precisava nesse lançamento. Mas lá no fundo, quando bate a cabeça no travesseiro, se ela fosse sincera e honesta com ela mesma, ela falaria o quê? porque eu preciso melhorar, ou 50% Ela falaria dele, assim, eu não queria realmente estar nesse palco porque eu morro de medo de estar ali. Morro de medo de estar ali. Morro de medo de falar uma merda e alguém descobrir. Morro de medo. Seja honesto com você, pelo menos. Com você mesmo. Se você vai mentir até pra você, vai ser foda. Então é pra você olhar pro espelho, olhar e falar, caramba, isso aqui ainda preciso melhorar. E olha que doido, quando você sabe que você precisa melhorar, é fácil você evoluir. E é fácil você tomar as decisões do tipo, vamos supor, tenho isso aqui pra eu melhorar ainda. Show. Vou ter que tomar uma decisão que envolve isso aqui. Caramba, nesse momento eu não dou conta disso aqui. Eu ainda preciso melhorar isso. Vou tomar uma decisão assim, assim, assim naquilo que eu sou boa e vou tomar uma outra decisão de melhorar nisso o mais rápido possível para que a próxima vez que eu tome decisão eu possa tomar uma decisão utilizando isso que agora eu serei bom naquilo. Entende? Quando você sabe dos seus limites, você sabe onde colocar o pé para tomar o impulso. Sim. Só que as pessoas fogem de saber quais são seus limites. Por quê? Porque elas querem ser colocadas como perfeitas, como... Sabe? É que esses dias eu tava lendo tanto, eu tava observando tantas coisas que eu falei, nem vou falar isso para as pessoas que parece que eu tô ficando doido, entendeu? Mas, tipo assim, para mim não tinha uma limitação profissional. Porque o conhecimento tá aí. Para mim era tipo assim, o vídeo, na minha mentalidade, ele não nasce quando você coloca a mão no computador, ele nasce aqui antes. Sim, na cabeça. E os projetos também, e a assertividade também, e o vai dar certo também, porque toda vez que você coloca sua mente para algo, ela consegue buscar uma solução, mesmo que você não goste. E aí você vai, e se você falar, tá, mas eu não gostei, mas o que eu posso tirar daqui? Sempre vai saindo algo bom. E eu converso com as pessoas, eu falava, gente, ou eu tô fora de si, ou as coisas não estão acontecendo... Tipo, por que as pessoas complicam tanto
algo que tem que ser, tipo, autorresponsabilidade, vontade de viver, assumir quem você é, o nível que você tá, entender que você vai ter que evoluir sempre, que tem um próximo passo. Sempre tem um próximo passo. E, tipo, e que não acaba naquilo, mas que tem que ser leve. Então, tipo assim, essa semana eu tava com um projeto que tava muito pesado e, tipo, execução pesada. Eu falei, gente, não é possível. E é incrível, porque quando eu chego em casa aí todo mundo olha e fala, o que foi? E tem hora que eu tento esconder, tipo, o que foi? A Laura, o Matheus, a Vivi. Então, e eu comecei a observar o seguinte, tá, é pesado aí, por que não falar não? E a primeira coisa que vem é tipo assim, não, mas você não vai ter isso. Mas aí depois eu comecei a pensar, tá, se eu não for ter isso, eu posso buscar a solução desse jeito. Então eu comecei a criar outras soluções. Mas depois disso, foi até uma conversa que você teve comigo, que depois que eu fiz a troca justa, eu estava com uma dúvida, eu fui te perguntar, você falou o seguinte, você conseguiu entender e parar de agradar os outros. Lembra lá no dia que a gente estava gravando? Agora é você que tem que escolher ser verdadeiro com as outras pessoas para não ficar mentindo para você mesmo. E é basicamente isso. Então, isso mudou completamente porque eu não tenho... Até os meninos brincam às vezes, tipo, eu não responde. Mas, tipo, eu vou e respondo, independente do que for, porque eu quero chegar em casa e falar assim, eu durmo pouco, mas não aquela coisa, eu perdi noite sem dormir por conta da preocupação Y e Z, porque eu não falei para as pessoas. Desculpa a palavra, mas hoje eu tô tocando foda-se para isso. Porque eu vivi muito tempo mentindo para mim mesmo e, tipo, eu sei criar um vídeo emocionante na minha mente. Mano, a ferramenta a gente vai dar um jeito. Mas vai sair. Então, essas pessoas que a gente não conseguia ver verdade, Ivan, a gente foi tirando tudo. Por quê? Eu quero tudo. Mas como que você vai usar? Não sei, mas eu quero tudo. Então, mano, não dá para fazer. Não queremos fazer. E aí a gente viu que a gente estava gastando tempo respondendo pessoas e pessoas boas que passavam do nosso lado, que a gente podia evoluir muito o material dela. A gente não podia atender porque a gente estava preso ao dinheiro que essas outras pessoas que deixavam a gente preso e descontente estavam fornecendo para a gente. E a primeira coragem nossa aqui dentro foi dizer não para as outras pessoas, mesmo não tendo dinheiro suficiente, entendeu? Para viver bem e passar necessidade de não podemos fazer isso porque não temos o caixa, não podemos fazer aquilo porque não temos o caixa. E aí a gente começou a evoluir como pessoa. Aí a gente começou a viver de novo o processo e isso que está fazendo a diferença na backstage. E a gente começa a falar assim, não, todo mundo tem que saber isso. Porque não é a ferramenta. E, tipo, essa foi a vivência que a gente aprendeu muito ali naquela convivência, porque era gravando, você tomava porrada o tempo inteiro. Lembra da troca justa, quando os videomakers irritavam, um chorava, o outro... Ah, minha máquina tá travando! E eu perguntava, qual é o conteúdo que você tá editando? Era engraçado, né? Porque batia muito com aquilo que ela não queria encarar naquele momento. Sim, e eu vejo que muitas vezes é assim, tipo, tem hora que a gente tá em um nível tão alto que a gente não se imagina ali, que a gente quer boicotar para voltar atrás, ser refém da pessoa para dizer, eu tô aqui, mas ele também é muito grosso. Ela não quer reconhecer o patamar que tá. Tipo, eu tô aqui, mas é pesado. Simplesmente para não dar o mérito de falar, caraca, olha onde eu estou, entendeu? Eu perdi 2 videomakers porque nós levamos os 2, sentou em uma mesa onde o mais pobre tinha Ferrari. Você viu o desconforto nítido na visão dele. Ao ponto de sair da reunião, quando ele saiu da reunião, eu falei, mano, perdeu, viu? Já sabia. Já sabia. E porque, aí? tipo assim, pouco tempo depois foi inventando coisa e tudo. Eu falei, não, mano, vai embora. Tipo, qual é a decisão que você quer tomar? E não era por profissionalismo. Não é porque não sabia editar um vídeo, não é porque... Não. E tipo, faz desse jeito simples. Não, porque eu pensei em 300 coisas, mas era só a forma de falar. Veio errado. Aí quando você falava, não, mano, era desse... Sabia que estava errado, que não ia funcionar. Eu já falei que não dá certo. E não sei o quê, inventa um monte de coisa. Então, tipo assim, isso aí pra mim ficou claro. Mas, mano,
Se fosse, a gente ia gravar 10, 20, 30 horas aqui de conteúdo e Não sei nem quanto tempo foi. Eu também nem sei. Mas, tipo, uma das coisas que eu vejo é o seguinte. A gente já conversou muito. Tá. E em muitas conversas dessas, você trazia linhas de raciocínios e linhas de pensamentos, certo? Que ajudava pessoas a tomarem decisão independente de traço, de perfil. Mas nós estamos em um mundo acelerado. Tá. Em um mundo abusivo, vamos dizer. E não é de... Não estou falando do sexual, mas no geral, de autoridade, de tudo. E nós estamos em um mundo onde as pessoas não conseguem olhar para ela mesma, para tomar a decisão, para assumir o lugar que ela está, para falar, eu não estou no nível 3, eu estou no nível 1. Mas eu quero ir para o nível 3, o que eu preciso fazer? Qual é a mensagem que você manda para essas pessoas? E depois... Eu quero entrar em um assunto e esse assunto, sim, vai ser bom. Tá, vamos lá. Então, isso aqui é um resumo. Resumo. Vai tomar uma decisão. Você tem que olhar o que você realmente quer. Qual é o nível que você quer? Você está no nível 1 e quer ir para o nível 2? Você quer realmente ir para o nível 2? Você tem que fazer um levantamento de quem você vai desagradar indo para o nível 2. Você tem que fazer um levantamento de coisas que vão mudar na sua vida nesse nível 2. E, principalmente, você tem que olhar para o que seu pai, sua mãe, seu Deus falaria de você indo nesse nível 2. E por quê? Porque muitas pessoas se travam e não se permitem ir para esse nível 2, seja ele qual for, por conta dessas coisas. E ter clareza disso é muito importante. Então, olha e fala, o que meu pai ia pensar, o que minha mãe ia pensar, o que Deus ia pensar. Muitas pessoas deixam de tomar decisões muito importantes por conta do que essas figuras pensariam. E aí, para e fala assim, beleza, mesmo que seu pai, sua mãe ou seu Deus fossem contrários a isso, você ainda quer ir para o nível 2? E bancar essa escolha não é fácil. Se a pessoa responde não, se minha mãe, meu pai ou meu Deus não querem que eu vá para lá, eu também não vou. E aí entra num ponto complicado, porque eu mexo em religião, mas eu não estou falando para você desagradar a Deus, para fazer coisa errada. Qual é o nível de dependência emocional que você tem dessas figuras na hora de tomar uma decisão? Então, assim, pensando resumidamente, o que é que você quer? E aí mapeia quem é que pode, de alguma forma, achar ruim com isso. Você consegue sustentar isso? Você consegue suportar a ideia de que pode ser que seu pai, sua mãe ou seu Deus não estejam felizes de você ir para esse nível 2? Você consegue bancar isso mesmo assim? Por que eu falo isso? Eu não acredito que Deus deixa de amar alguém porque foi para um nível 2. Mas a visão que muitas vezes a pessoa tem de Deus, sim. Tá errado também. Ai, Deus não gosta de gente rica. Eu já ouvi gente falar isso. Para aquela pessoa, Deus vai ficar pé da vida com ela se ela ganhar mais dinheiro. Então, muitas vezes, a visão que essa pessoa tem de Deus, de pai e da mãe, travam ela na vida. E prestar atenção nisso é ter clareza e falar, vou pro nível 2 ou não vou pro nível 2 porque para mim Deus não vai querer, para minha mãe não vai querer. E se você chegar nessa conclusão, me manda um inbox. Você precisa de ajuda. Com certeza. Você precisa de ajuda.